que trouxeram os corações hoje? Eu tenho uma pergunta. Quando a gente está desencarnado e a gente vai encarnar, a gente tem dia para nascer e dia para morrer? A gente já vem predestinado esse dia? Sim. Aí eu estou aqui agora, né? Aí eu sou uma pessoa boazinha, caridosa, faço um monte de coisa. Isso influencia, se meu filho ia sofrer um acidente, ele ia morrer aquele dia, ele ficar mais 3, 4 dias, mais 2 anos, influencia alguma coisa? Todo mundo tem um dia para nascer e um dia para morrer. Então, a questão é o exemplo que usou. Não influencia o quanto o seu filho vai ficar mais ou menos, porque aí é consequência da caminhada dele. O que influencia é, às vezes, ganha-se um tempo a mais de caminhada. Ou não precisa assim, a mais e pronto. Vai no dia que é pra ir e tudo mais. Ou antes também, de acordo com as consequências, porque existem diversas formas de diminuindo o tempo também, no sentido de entrega ao contrário, sabe? De consequências de ações vão tão escurecendo, que acaba se acontecendo situações antes do momento que era para ser. É mais nesse sentido. Além disso, em situações de quase morte, né? Em situações pode-se haver a misericórdia divina no processo para ter-se mais um tempo. Mas isso não para todo mundo ou para uma pessoa específica? Para todo mundo. Para todo mundo. Mas, então a gente tem um dia para nascer e um dia para morrer? Tem. Tá. Um dia para ligar, outro dia para desligar. Porque a gente estava esse final de semana conversando e uma amiga minha frequenta o outro lado. Aí ela estava comentando que a prima dela recebe psicografia, e aí o filho sofreu um acidente, e aí numa das cartas falaram que aquele menino ia morrer, mas como a moça era dedicada, aquele centro, ele viveu mais 10 anos. E eu fiquei com essa dúvida, eu falei, gente, se a malinha é minha, como o anjo sempre fala, como é que a minha malinha pode influenciar no meu filho? Porque a vida é dele. Se ele escolheu ser maluco ou se ele escolheu ser bonzinho, é dele, não é? Isso. Não é? Sim. O recado pode ser dado de diversas formas. Vai muito de acordo também com a entrega do comunicador. Quanto mais simples, na maioria das vezes acaba sendo mais direto e verdadeiro. Digamos que a interpretação ela vai modificando, né? Através da história é bem entendido isso. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida: se na minha caminhada eu começo a usar drogas, começo a fazer besteira e tal, e morro antes do que eu deveria, também acontece, né? Por causa do meu livre-arbítrio, eu escolhi. Apesar que minha data era daqui a 10 anos, eu fui antes. Me autodestruindo, isso. Autodestruindo, é como se fosse um suicídio. Isso, exatamente. Exatamente. Então eu posso ir antes, mas de acordo com as minhas escolhas isso. Também, né? No caso de suicídio, então isso não estava previsto quando a pessoa nasce? Digamos que aí é diferente da situação que ela está dizendo. Porque aí, dentro dos desafios da sua alma, tem esse desafio a lidar. Com chances disso acontecer, sabe? Dentro daquele grande plano da vida do encarnado, tem esse grande desafio a lidar. Que também fazia parte. Não que fazia parte, que o objetivo era esse. Não, mas lidar com essa situação. Entendeu? É diferente de alguém que vai se autodestruindo. E aí
desencarna de causa natural, mas na verdade chega-se do outro lado e entende que na verdade foi um suicídio. Indireto. É, muito mais direto do que e silencioso, né? Muito disso acontece, infelizmente, ainda. O que mais? Às vezes as pessoas acham que suicídio é só a pessoa que atira na cabeça, pula lá de cima, isso. toma veneno e não necessariamente. Não Né? necessariamente. Ele pode ser a longo prazo, né? Ele vai se praticando, né? Inclusive através de sentimentos, sem mesmo tomar uma gota de álcool ou algum outro vício ilícito, né? Mas Você vai se por consumindo. sentimentos, pensamentos. Entendeu? Então a questão do suicídio pode ser um desafio no meio do caminho que a pessoa tem que passar e seria uma hipótese de fim ou não, depende. Isso. Mas aí esse suicídio meio que involuntário, não sei se é essa palavra que, sei lá, alimentação ou álcool, pensamento, Inconsciente. também não, inconsciente, também não é, obrigada, não é um desafio que a pessoa passa? É, também. Também é uma possibilidade de encurtar o A tempo. misericórdia divina, ela acontece o tempo inteiro. Mas toda ação gera uma reação. Então, de acordo com o caminhar das ações que já foram feitas, já existem reações dessas ações. E aí, com base no acúmulo de ações e reações, às vezes não dá mais tempo de resolver aquilo. Uhum. No sentido de, tipo, acabou indo antes do que era pra ir. Entendeu? Não é de uma hora pra outra, por conta do acúmulo das reações, das ações. Mas também Mas rola- ainda tem momento de resolução, por exemplo, e de forma mais resolutiva. Uhum. Por mais que lide com as consequências após o desencarne, não tem como a partida ser menos dolorosa Certo. naquele período. Mas então existem várias hipóteses já Existem. meio que traçadas, assim. Existem. Entendi. Em todas elas tem um aprendizado. Todas. A torcida é sempre que seja o caminho mais reto, que é sempre menos doloroso. Mas existem infinitas possibilidades de cada ação e reação, né? E isso vai interferindo em todo o caminhar. E a qualquer instante pode-se chegar no caminho reto novamente. Mas tudo depende de quantas voltas deu para chegar ali e o quanto ainda terá de tempo para trazer de volta o que gostaria de fazer. Mudando um pouco de. Perdão. Não, tirou uma dúvida disso aí mesmo. Pode continuar, até eu vou Mas dar depois. pode existir uma intervenção divina numa situação de que você não devia ir agora. Porque eu contando hoje, falando sobre isso hoje, sobre suicídio com uma moça com depressão que eu atendi. E ela falou que as 2 vezes que ela tentou se matar, aconteceu uma coisa assim que impediu que ela morresse, né? E eu falei, a única vez que eu tentei, que aconteceu comigo, também aconteceu uma coisa assim fora do normal, né? Minha filha nunca levantaria aquela hora e descobriria o que eu tinha acabado de fazer. Existe essa intervenção? Existe. Como consequência de uma ação sua. Misericórdia divina. Anjo da Existe guarda, mesmo, né? né? Proteção. Anjo da guarda, proteção, pode intervir nesse Isso, momento. com base na sua caminhada. Isso. Com base no momento, que não era pra ser. Não era pra ser. Entende? Entendi. Pode perguntar. É que é sair um pouco do caminho. Então a gente estava falando de várias hipóteses. E aí eu não sei se é ficção ou não, mas essas hipóteses, elas abrem outras dimensões? Existe esse negócio de dimensão? Existe. Dimensões E como existem. que funciona? É nesse negócio de tomar decisões? Não. É que não é no plano terrestre. É com base na visão
encarnação. E aí tem como ver, certo? Através das situações, o que geram as ações e o que isso pode ocorrer. Então são dimensões. Mas elas coexistem ou não? Profundo. A partir do momento que você gera uma ação, você cocria, tá? Sim, aqui. Isso. E aí, com base nisso, você anulou as outras e foi nessa. Sim. Então, num tempo que não é o tempo terrestre, existem dimensões. E aí, com base na ação da alma encarnada, te leva para essa dimensão. Para essa e para essa. Porque se você der esse passo, vai te levar para essa situação. E anula a outra. E anula a outra. Mas todas elas- as outras. Não anula uma. Anula todas as outras infinitas. Mas vezes. elas não coexistem fisicamente em outros lugares. É porque o físico vai muito do que vocês pegam aqui. Entendeu? Tá. Vai muito do que vocês encostam. Tudo. Elas existem. É todo um sistema que acontece com base nas ações de todos. Então, elas coexistem em planos sutis. Que com base. Só que não é no tempo terrestre. Então, não é visível, não é sentido. Não existe outra de mim que fez outra Não. ação. Eu sou só essa. É. Ah, tá. No plano aqui. Encarnada. Pronto. É legal. Na ficção mostra Isso, várias. é legal esse entendimento para quando traz para a mente consciente entender que a ação gera uma reação e a ação do outro gera outra reação e todos são conectados. Então as ações e reações de todos levam a situações, levam a caos, levam a paz. Tudo depende da intenção. Diversos grupos, porque vão tomando, né? Vão formando uma egrégora de ações que geram reações de mesma força. Mas assim, não é só de segunda, terça, ou quinta, ou sábado, ou domingo. É assim, na entrega desse entorno. E essa é a força que vai entender. Cuide das suas ações, né? Tenha a ação com base no que você acredita, com base no que você sabe que é verdade, que você sabe que é real, que existe. Ou se você tem dúvida, busque, estude, procure, para cada vez mais você ter confiança no seu passo a seguir. Não ter a certeza do passo, a gente nunca tem. Mas confiança. Que eu vou dar o passo e estão me segurando junto. Então, tem uma galera me levando junto nesse passo, entendeu? E aí, eu sei que dentre as possibilidades dessa ação, estou sendo levada para o caminho mais reto da minha evolução. Essas diferentes dimensões no plano sutil estão ligadas à existência dos fractais? Então, isso. Eu não consigo entender direito esse funcionamento dos fractais. É que fractais comportamentais, não fractais da alma, são coisas diferentes. Entendi. É entendimento do que são fractais, né? São cópias, são partes do mesmo todo ligadas, né? Repetidas, assim, infinitas. E aí ela, se voltar, todas viram um só, vira a mesma. E aí não se sabe qual é a primeira e onde vai parar. Então, digamos que é a infinita possibilidade, a partir do momento que ela dá o passo, vira-se uma só. Aí abre infinitas possibilidades de novo. Aí, abrindo e fechando, abrindo e fechando. A cada segundo. A cada, nem segundo, porque é num tempo que não se vê. Porque eu falo aqui, eu deixei de você falar aí. Eu pensar aqui, Isso, é tudo muito rápido. não
não estar na caixa, né? De pensar que nesse tempo e nesse quadrado entendido. Que também é importante para se entender. Mas impacta isso. Porque, mas eu não tô vendo. Mas é porque é além do se ver. O que mais? Muito legal, hein? Pergunta? Deu um up. Deu nada, não é pra dar nome, pra desatar o nó. Por isso que é perguntas e respostas. Pergunta. Eu fico pensando no que ela tá falando. Eu fico É isso tentando mesmo. Entender. É isso. Nada, mas não. Depois eu vou buscando e vou buscando. Se ficar na minha mente essa cutucada aí, é pra eu buscar mais, entender mais. Venho semana que vem, faço outra pergunta. Ou se estou muito isso, faço perguntas durante a semana para mim mesmo, para os meus mentores, e aí a resposta vai aparecendo na minha frente. E vai baseado nisso que você está falando, né, de fractais, essa conversa mais complexa, vamos dizer Certo, assim. tudo bem. Essa história do DNA ser mais evoluído e a busca seria essa, para que a gente possa se tornar ou estar mais evoluído agora neste momento. Existe essa, que a gente não usa a capacidade toda, já se é estudado isso, Tá. sim, mas existe essa possibilidade tão mais rápida como está se buscando, de que a gente possa se libertar e entender a grandeza, na verdade, o poder que todos nós temos internamente. Na verdade, é o momento do todo do planeta, que é a transição planetária, que é a transição da egrégora inteira. Então, isso intensifica a reforma de todos. E não é à toa que você está aqui encarnado. Você está encarnado nesse processo, nessa transição, por alguma razão. Então, todos recebem empurrões e sentem com mais força, porque estão nesse momento. Porque eu não sentia há 60 anos atrás, porque o planeta ainda não tinha entrado nesse processo de transição planetária. Por isso, a sensação de que eram as coisas mais devagar, junto com a evolução, junto com a inteligência mesmo, né? E a expansão da continuidade da vida. E aí, a egrégora planetária está se firmando, se moldando mais sutil. Você imagina que o planeta, imagina que ela vai, né? Vai tomando todo o planeta e depois ela vai firmando. Então, digamos que ela está rodeando todo o planeta. E aí vai mexendo mais aqui, vai mexendo mais ali. Onde a energia sutil chega. E aí, quanto mais próxima ela tá, mais sacode aí dentro. Só que ela ainda está se firmando. Por isso, né, esse empurrão que todos sentem. Por isso as mensagens elas vêm com mais clareza. Por isso que o momento é papum nas resoluções com base na tua entrega. Porque o planeta como um todo está passando por esse processo. E o universo sabe da importância da transição do planeta Terra. Então, muitos trabalhadores estão no planeta Terra com esse foco, porque é um empurrão de todos para essa evolução. Já está acontecendo. A luz já é ancorada no planeta, já está ancorada, já está trabalhando e muito. Mas é para sair da caixa, é para sair da mente, do que vocês veem, do que vocês, né, tá todo dia vendo por aí ou ouvindo por aí, mas assim, desconfiem, questionem, mudem, porque se está fazendo as mesmas coisas, enquanto que está sendo a ovelhinha, enquanto que está sendo consciente das suas ações. Estou fazendo pelo outro ou estou fazendo consciente das minhas ações? Pode perguntar. Eu sabia que esse momento
chegar eu tô lendo, né, o Evangelho, e aí, na verdade, eu precisava mais de uma tradução, eu acho que eu não entendi exatamente o que eu li hoje. Tá. A passagem fala assim, cortai a mão. Foi essa parte aqui. Se assim é, disser-se-á, o mal é necessário e durará sempre. Pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado do mundo dos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da terra, quando houver progredido suficientemente. Mas, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelo mundo, que se tornam felizes. Certo. Qual a sua dúvida nesse trecho? O começo, que fala que o mal é necessário, durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Tá. Você achou forte essa fala? Primeiro, você precisa olhar qual é a edição, de que época é esse livro que está lendo. Porque as escritas, elas são com base no momento, para que o entendimento seja, para que a mensagem chegue. Você sabe que hoje não precisaria escrever uma fala desse jeito. Porque vai muito para o extremismo, como se fosse que o Deus está culpando. E não é isso. Sim. E aí fala, tanto é que a mensagem mesmo é sobre os planetas em evolução, o homem de bem. Mas é o entender que no íntimo sabemos que existem sentimentos sutis e sentimentos densos dentro de nós, dos encarnados. E isso faz com que, para que a reforma íntima aconteça, é mexendo na densidade, é mexendo na parte, nas sombras, que quase ninguém gosta de ver, quase ninguém gosta de assumir ainda. Então é o quê? É a raiva, é a disputa, é a inveja, são essas partes que todos tentam abafar e colocar como todos são bonzinhos. Mas isso não é uma disputa, isso é momento de resolução, o momento que o planeta está. Quanto mais vem à tona a queda de véus, a caída de máscaras, é uma oportunidade da pessoa assumir que tem esses sentimentos. Porque só assim lida com as consequências das suas ações, mas de forma acolhida, porque assume a verdade. E aí com isso vai evoluindo essa pessoa. Então a ideia é a mensagem é essa. A mensagem é essa. Eu fiquei meio assim, o dia inteiro, sabe? Ele fala assim de cortar a mão e tal. Mas é porque pega-se partes, né, pega-se partes anteriores, pega-se partes de outros locais para usar e interpretar o que se fala. E mesmo assim a interpretação ainda vem de tempos anteriores a esses de agora que vocês estão. Então é importante esse questionamento justamente para não pegar o pé da letra. Entendeu? E sim assimilar e levar no coração a mensagem geral. Não tem mais sentido falar dessa forma. Posso Pode. ver se eu entendi uma coisa? Isso aí. Se o Rio Grande do Sul tivesse acontecido, isso em 1941, quando aconteceu, Tá. só para a gente pôr datas, que não precisam ser tão antigas quanto a época da Bíblia. Se em 1941 as pessoas, os cachorros provavelmente todos morreram, e os gatos.
eles não tinham a mesma compreensão que o ser humano tem hoje, Perfeito. né? Então, um livro que fosse escrito em 1941 sobre uma enchente não teria a mesma história que teve hoje. Porque hoje tem muito mais gente consciente Isso. de que os bichos tinham que ser salvos também, coisa que talvez na década de 70 não tivesse nem de 80, Isso. né? Da mesma maneira, eu fico pensando que a Bíblia talvez tenha que ter falado muito em culpas e castigos pela falta de consciência do ser humano naquela época. Da mesma forma que Jesus falava em parábolas. Sim, é mais ou menos Justamente isso. para entender. Isso. Ah, E muitas das parábolas não eram entendidas. Mesmo assim, usando exemplos de situações terrenas. E aquele que escutava levava através da sua interpretação. E aí muitas das vezes causava uma bagunça. Usando parábolas. E até hoje ainda muitas não são entendidas, né? é. Além Muitas de ainda não são recados que entendidas. preferem não ser interpretados. Interpretadas, é isso. Tá? Depende muito de quem fala. Mas existe uma questão da... Assim, a Bíblia foi um texto que foi muito manipulado pelo homem. Ele foi muito editado, foi tirado, colocado, foi inúmeras traduções, infinitas Segmentado. traduções. Então, assim, até que ponto a Bíblia é um texto De Deus, né? Sagrado, né? Confiável. Como se fala hoje. Então, é por isso a importância do sentir no coração. De pegar a essência da mensagem. De você saber dentro do seu coração quem foi Jesus, qual o encaminhamento, qual o propósito, né? O que é Deus, quem é Deus no meu coração. E qualquer mensagem, seja ela de qualquer lugar, você vai saber aonde que vem. Pode ser que as palavras estejam trocadas, mas a essência da intenção por trás da ação está ali. Eu já tive esse questionamento que ela teve, que ela fala, e depois de rever aquele filme, O Livro de Eli, eu comecei a escutar os salmos e eu comecei a olhar de outra maneira. Pode ter distorção do homem, sim, mas a força da palavra está ali, ao meu entender. É isso, é o que bateu pra você. Ao meu Exatamente. Exatamente. Mas não quer dizer que isso seja para todo mundo. Eu já tive esse questionamento. Eu também Depende comecei muito a da entender. interpretação. Isso. Mas a força, quando eu escuto, todo dia de manhã eu escuto 23:91, sempre foram salmos que ficavam para eu ler, eu tenho até atrás da minha porta. Então, assim, são salmos que eu escuto e faz sentido na minha vida. Me dá força. Não posso levar tudo ao pé da letra, porque tem salmos que falam justamente esse negócio de cortar, de castigo. Mas eu levo a força daquela palavra. Eu tento entender a força daquela palavra, entendeu? Porque tem uma força. Claro que Ninguém tem. abre uma Bíblia e deixa uma Bíblia aberta em vão. Penso eu, que aqui, só da crença que foi, de todo o texto, de toda a energia que foi ali, eu acredito que só de você ler um salmo, se você estiver conectado, é como você fazer uma oração. Penso, sei lá. Isso depende da atuação, depende da tua intenção. Mas é pra ser questionado, é justamente isso, entendeu? É pra questionar. É pra ver, porque eu estou na busca. Então, se não faz sentido, até onde é uma boa leitura pra mim ou não? cada um tem o seu caminho, né? Não precisa Exatamente. necessariamente ser a Bíblia. Não. O que me ajudou muito, o que me ajuda muito assim, a imaginar e entender, é um exemplo. Se a gente pegasse aqui todo mundo que está presente na reunião hoje e amanhã fala assim, vamos fazer um resumo do que foi a reunião para você. Provavelmente não, nós teremos vários resumos com vários enfoques diferentes e todos seriam verdades. A questão só é o seu enfoque. É a perspectiva, né? Isso é a perspectiva sua mesmo. E você imagina ainda depois, se já passou alguns anos e você vai contar este dia. Então, eu via muito também nessa questão de manipulação, então tem muita mudança de palavra. Mas isso me ajudou muito a entender isso. Porque ali também por trás tinham homens também, tinham seres, né, que estavam ali, que tinham as suas crenças também ouvindo aquilo tudo. E tinham as dificuldades de entender o que estava sendo falado também, e eles entendiam mesmo. Então, às vezes, o que foi repassado ali foram os sentimentos, foram momentos que eles também não entendiam. Então, eles contam a perspectiva do que eles viram, daquilo que eles acreditavam. Que provavelmente hoje a gente acredita, a gente conversando aqui de novo, se a gente fizer um resumo hoje da reunião, a gente vai ter um enfoque.
há um ano atrás a gente tinha outro, há 4 anos atrás, antes da Luz de Maria começar, pelo menos para mim, era totalmente diferente. Então acho que conta muito esse momento mesmo. Então é o que eu senti, tu lê e fala, isso faz sentido para mim, isso é o que eu acredito, é a história de se perguntar, né, e o coração responder mesmo. E juntando essa do coração responder, nessas bolhas de possibilidades dos fractais, voltando um pouco, Tá. esse seria, quando abre as possibilidades, essa seria uma das ajudas do nosso eu superior nas escolhas que nós vamos fazer. Com certeza.